Olá! Sabe todo aplicativo que a gente usa, todo site que a gente navega? Pois é, por trás de tudo isso existe um trabalho invisível, mas gigantesco, para garantir que tudo funcione direitinho. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no universo dos testes de software, a disciplina que basicamente impede que nosso mundo digital entre em colapso. Bom, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho do prejuízo, o alto custo dos bugs. Depois, a gente começa a montar o quebra-cabeça da solução, pecinha por pecinha. Aí, vamos pisar fundo no acelerador com a automação e, para fechar com chave de ouro, vamos dar uma espiada no que vem por aí, um futuro que é bem mais inteligente do que a gente imagina. Vamos nessa? Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Afinal, por que os softwares falham, mesmo aqueles feitos pelas melhores equipes do mundo? Olha, é uma situação clássica, né? Quem é que nunca passou por isso? Aquele aplicativo que fecha bem na hora H, um site que teima em não carregar, ou aquele botão que a gente clica, clica e nada acontece. Isso vai muito além de uma simples irritação. Essas falhas representam um custo real e, em muitos casos, um custo que pode ser catastrófico para as empresas. E aqui, olha, tá a chave de tudo. Essa frase resume uma regra de ouro da engenharia de software. O custo de um erro cresce de forma exponencial com o tempo. Pensa assim, é como um vazamento de água. Se a gente acha uma gotinha ainda na planta da casa, o conserto custa centavos. Agora, se a gente só descobre esse mesmo vazamento quando ele já inundou o porão, aí o prejuízo é uma fortuna. No mundo dos negócios, isso tem até nome chique: custo da qualidade. E não é só o custo de consertar o que quebrou, não. É todo o dinheiro investido para garantir que as coisas nem cheguem a quebrar. O interessante aqui é como esse custo se divide. Dá uma olhada no gráfico. De um lado, a gente tem os custos que a gente pode chamar de bons, que é um investimento para evitar problemas, como prevenção e avaliação. Do outro lado, estão os custos ruins, que é o preço do fracasso. Uma falha interna achada dentro de casa já é ruim, mas a falha externa, essa é o verdadeiro pesadelo. É quando o bug escapa e explode na mão do cliente. Aí o dano é o maior possível. Certo, o problema está bem claro. Então, como é que a gente constrói a solução? Bom, tudo começa pela base, pelos blocos fundamentais da qualidade de um software. A gente começa bem de baixo, lá no detalhe, com os testes de unidade. Pensa que é como verificar cada pecinha de Lego, uma por uma, para ter certeza de que nenhuma veio com defeito. Depois, a gente sobe um degrau para os testes de integração. Aqui, a gente começa a juntar essas pecinhas de Lego para ver se elas se encaixam direito umas nas outras. E esse diagrama aqui ilustra isso perfeitamente. O teste de unidade foca em cada caixinha dessas, tipo usuário DAO ou usuário fachada, de forma isolada. Já o teste de integração, ele se preocupa com as setas, com as conexões e a conversa entre essas caixas. Os dois são absolutamente essenciais. Ok, com as peças e as conexões todas verificadas, chegou a hora de dar um passo para trás e olhar a construção inteira. Como a gente garante que o sistema completo está funcionando como deveria? É exatamente aqui que entra o teste de ponta a ponta, ou E2E. Ele não está nem aí para as pecinhas individuais. O que importa para ele é a jornada completa. Ele responde àquela pergunta fundamental: alguém consegue entrar no sistema, comprar um produto e fechar o pedido sem nenhum problema? É a simulação mais próxima possível da experiência real de quem vai usar. E aí a gente tem o teste de regressão, que é tipo a rede de segurança do desenvolvimento. Toda vez que uma função nova é criada ou um bug é consertado, a gente roda esses testes para ter certeza de que, ao arrumar uma coisa, a gente não acabou quebrando outra que já funcionava. Mas, espera aí, como é que se evita que tudo isso vire uma bagunça? Não dá para sair testando as coisas de qualquer jeito. É por isso que existem padrões bem rigorosos, como a norma IEE 829. Pensa nela como se fosse a gramática dos testes, um conjunto de regras que garante que todo mundo fale a mesma língua e documente cada passo para nada se perder no caminho. Vamos ver como isso funciona na prática. Isso aqui é um caso de teste. Pensa nele como o roteiro de uma investigação. Olha só as colunas, a gente tem o que vai ser testado, no caso, alterar dados do usuário, os passos exatos que precisam ser seguidos e, o mais importante de tudo, o resultado esperado. É a receita do bolo. Se a gente seguir esses passos, é esse o resultado que tem que aparecer. E se o resultado não for o esperado?
Bom, aí nasce um relatório de incidente. É a certidão de nascimento de um bug. É aqui que ele é documentado oficialmente. O que deu errado, quem vai ser o responsável por arrumar e um ponto crucial, a prioridade. É a partir daqui que a caça ao bug começa pra valer. Agora, imagina fazer tudo isso na mão. É um processo lento, cansativo e muito sujeito a erros. No mundo que vive correndo, como é que as equipes de hoje em dia dão conta dessa complexidade toda? A resposta está numa palavra: automação. Essa comparação aqui diz tudo. O teste manual é fantástico para explorar, para usar a criatividade. A intuição humana é super valiosa nesses casos. Mas para aquelas tarefas repetitivas, sabe? Tipo os testes de regressão, aí não tem jeito. A automação ganha de lavada em velocidade, em precisão e, no fim das contas, em custo também. E o arsenal de ferramentas para isso, olha, é enorme. A gente tem os veteranos de guerra, tipo o Selenium, que é super flexível, mas exige mais conhecimento de código. Tem os desafiantes mais modernos, como o Cypress, que vieram para facilitar a vida do desenvolvedor. E agora, a gente está vendo uma revolução com a IA generativa, com ferramentas como o Kine AI, que prometem criar testes super complexos sem que ninguém precise escrever uma linha de código. O jogo está mudando, e rápido. E por falar em mudar o jogo, vamos fechar olhando para onde tudo isso está indo. O futuro dos testes é simplesmente fascinante. E a melhor parte é que ele já está acontecendo. Para começar, vamos falar de grana. A previsão é que o mercado de automação de testes chegue a quase 53 bilhões de dólares até 2027. Isso não é um mercadinho de nicho, não. É uma indústria gigantesca que está ditando o ritmo da inovação tecnológica. A primeira grande onda é a automação sem código, ou codeless. Imagina só poder criar um teste super complexo só conversando com uma inteligência artificial, descrevendo o que precisa ser feito em bom e claro português. Ferramentas assim estão quebrando a barreira da programação e permitindo que muito mais gente dentro de uma equipe possa ajudar a garantir a qualidade. Em segundo lugar, o tal do QAOps. Aquela ideia antiga de que testar é a última coisa que você faz? Esquece, isso já era. Hoje, a qualidade é uma responsabilidade de todo mundo o tempo todo. Os testes são integrados e automatizados em cada etapa, desde a primeira linha de código escrita. E por fim, a tendência que parece até coisa de ficção científica: testes que se consertam sozinhos. Imagina um teste automatizado que, quando não acha um botão porque ele mudou de lugar, usa a IA para procurar um novo botão e continuar o teste, em vez de simplesmente falhar. Os testes estão ficando inteligentes, estão ficando resilientes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa. No mundo onde a própria garantia de qualidade se torna inteligente, se torna autônoma, as barreiras para a gente criar e inovar diminuem drasticamente. Se os nossos testes podem se curar sozinhos, qual vai ser o próximo grande salto que a gente vai ser capaz de dar?